Olá, abençoados, tudo bem? Se você ainda está com dificuldades em se utilizar da caixa de ferramenta Fontes, nós vamos estar aqui dando algumas dicas para que você possa se familiarizar melhor com esta caixa de ferramenta. Não saia desse vídeo. Vamos lá, abençoados. Aqui, para que fique mais fácil a gravação por cada um, nessa caixa de ferramenta Fontes, nós temos aqui toda vez que você coloca o cursor, né, em cada ferramenta, se você esperar um pouquinho, vai vir a discriminação do que ela faz, do que ela tem, né, e assim fica mais fácil. Nessa aba aqui, nós temos, como está escrito, as fontes. O que são fontes? Fontes é o que nós chamamos, o nome que nós damos às letras, aos tipos de letras. Então aqui, clicando na setinha, você tem diversas fontes, diversas letras, certo? Aonde você pode procurar uma a uma, ou você pode estar colocando o nome, se você já sabe a fonte que você deseja, certo? Neste lado aqui, nós temos o tamanho da fonte, onde nós vamos clicar na setinha e nós temos o tamanho da fonte. Aqui, visível, só vai até o 72, mas nada impede que você digite de forma manual o tamanho da fonte que você deseja. Esse A maior e esse A menor é caso você já tenha algo digitado em alguma célula e você vai clicando, né, em cada um desses ícones aqui para aumentar o tipo da fonte e aqui para diminuir o tipo da fonte. Voltando aqui abaixo, nós temos o negrito. O negrito, se você tiver uma fonte um pouco mais fina, você clicando na ferramenta negrito, ele vai deixar a fonte um pouco mais grossa, a gente chama de encorpada. Agora, se você já pega uma fonte que o próprio nome dela já vem black, já vem algo negrito, essa ferramenta ela não se aplica, tá? Aqui nós temos o itálico. O que seria o itálico? O itálico é uma ferramenta para que você possa deixar a sua escrita com uma inclinação. A parte superior da escrita, ela fica inclinada para frente, certo? Aqui nós temos a ferramenta sublinhar. Se clicarmos na setinha do lado, nós temos a opção de sublinhar com uma linha e temos o sublinhado duplo, com duas linhas, ok? Aqui são as bordas que você tem como fazer a aplicação. Se clicar na setinha, nós temos aqui borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita, sem borda, todas as bordas, somente as bordas externas espessas e assim sucessivamente. Aqui nós temos o chamado baldinho, que é o responsável por preencher toda a célula com a cor que está aqui, ou você pode clicar na setinha e selecionar a cor que você desejar. Caso você queira mudar de cor, selecione a célula, clique na setinha e vai fazer a sua mudança de cor. Caso você não queira nenhuma cor na célula, você seleciona a célula novamente, vai na setinha e seleciona a opção sem preenchimento. Que se você colocar o branco,
a célula vai ficar branco. Note que aqui não se tem a linha delimitadora da célula. Embaixo, em cima, na lateral esquerda, na lateral direita. Nós não identificamos as linhas delimitadoras. Agora, se eu deixar a célula sem preenchimento, eu consigo ver toda a linha que compreende a célula. Ok? Nessa opção, nós temos a cor da fonte. Então, o que eu digitar dentro da célula, eu posso estar vindo aqui. Se eu quiser no vermelho, simplesmente clico no vermelho. Se eu quiser outra cor, eu clico na setinha e seleciono a cor que eu desejar. Ok? Lembrando que qualquer formatação aplicada aqui, a célula, quando ela recebe o texto, vai estar sendo aplicada a formatação que antes nós fizemos aqui. Se nós colocarmos primeiro a escrita e depois aplicarmos a formatação independente, né, em cada célula eu colocar um tipo de formatação e depois eu deletar o que está escrito, a formatação ela permanece. Você só perde a formatação quando você abre uma outra planilha ou quando você fecha o programa e abre novamente. Ok? Então nós vamos agora, por exemplo, prático. Eita, quase que não sai. Vamos lá. Eu vou selecionar a célula que está na coluna A, na linha 1, que é a célula A1. E vou escrever aqui marcas de carro. Vou colocar aqui VW, significando Volkswagen. Vou para a célula B2. Aonde que fica B2? Coluna B, linha 2. Então, ela é aqui. Tá certo? Tá certo. B2. Eu vou colocar aqui Ford. Agora nós vamos para a célula C3. Aonde que fica a célula C3? Coluna C, linha 3. Aqui, célula C3. Correto? Eu vou botar aqui GM, General Motors. Então aqui nós já relembramos até como identificar cada célula. Correto? Então, para Volkswagen, eu vou me utilizar de uma letra, de uma fonte diferente da que está aqui. Posso procurar algo, como eu tenho muitas fontes, vai ficar um pouco difícil. Então, aqui, todas as vezes que você colocar aqui o cursor na fonte, ele vai aparecendo lá, né, qual a fonte que está sendo aplicada, tá? Então, eu vou deixar essa Allegrian. Eu vou colocar um tamanho da fonte, eu posso escolher aqui, vamos colocar um 16, ou, não, eu quero um 14, eu posso vir aqui, 2 cliques, vai para 12, passei, então eu volto aqui e eu queria 14, e agora eu estou na 14. Eu quero essa letra em negrito. Enquanto isso, a célula, notem que a célula está selecionada com a linhazinha verde. Então eu quero aplicar um negrito. Eu vou, clico no negrito. Viram que ficou mais encorpado? Vou tirar, vou aplicar. Certo? Eu vou fazer 1 a 1, célula por célula. Ok? Então nós vamos o negrito, eu aplico na A1. Já selecionei um tipo de letra e um tamanho da letra. Agora eu vou para B2. Vou mudar, notem que na A1 eu tenho a fonte Allegrian com o tamanho da fonte 14. Quando eu clico na B2, eu já venho para
o tipo de fonte Aptus Narrow e o tamanho da fonte 11. Então aqui eu vou colocar um Arial Black e vou dar um Enter. Notem que já mudou aqui. E vou buscar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar 18. Então, mais uma vez, na célula B2, nós colocamos uma fonte Arial Black, o tamanho da fonte 18. Como a fonte é uma Arial Black, só para que vocês possam notar, se eu clicar no negrito, quase não dá diferença, é uma diferença mínima, certo? Diferença muito mínima. Eu vou deixar sem o negrito e vou aplicar o itálico. Notem que a fonte, a parte superior, inclinou-se para a direita, inclinou-se para frente, né? Agora nós vamos para a célula C3, selecionei, voltei para a fonte Aptus Narrow, tamanho 11. Então aqui agora eu vou colocar uma fonte Chancery. Viu como ela ficou fininha? Vou colocar um tamanho da fonte para que fique mais visível. Vou botar um 24. Só para que vocês possam perceber a fonte fina, certo? Se eu aplicasse um negrito, pouco apareceria, mas já dá uma imposição, já dá uma ênfase à letra. Mas o nosso foco aqui agora vai ser o sublinhar. Notem que apareceu uma linha abaixo. Se eu quiser sublinhar com 2 riscos, notem que apareceu 2 linhas abaixo. E agora nós vamos fazer o quê? Nos utilizar do baldinho e da cor da fonte. Então vamos no Volkswagen, eu vou colocar um fundo, né, uma célula com uma cor azul e uma letra, vou selecionar aqui, uma letra, vou botar um verde, para mim um verde claro. Não gostei, posso vir aqui e quero botar um verde escuro. Vamos para o B2, onde está um itálico, um Arial Black. Se eu clicar no baldinho direto, eu já jogo a cor azul. Mas se eu clicar na setinha do lado do baldinho, eu posso escolher uma outra cor de fundo. Se eu clicar na letra que já está com a cor da fonte verde, eu vou colocar o verde. Pode não estar aparecendo para vocês, mas está verde. Mas eu quero uma outra cor, eu clico na setinha e vou botar aqui um cinza. Vou para o GM, aqui já estamos vendo que mudou aqui também. Vou trocar a cor do fundo, vou botar um amarelo e vou botar uma escrita vermelha. Viram, pessoal? Não tem dificuldade. Agora, se eu, porventura, apagar essa escrita e colocar qualquer outra escrita aqui dentro, notem que a célula ela permaneceu, ela não está com a fonte, não está escrito aqui, mas ela permaneceu com a formatação de Chancery, com o tamanho 24, com 2 linhas de sublinhado, com o fundo amarelo e com a letra vermelha. Tudo que eu escrever aqui vai vir com essa formatação. Tipo de letra, tamanho da letra, a cor de fundo vai permanecer e a cor da escrita também vai permanecer. Vamos lá? Vamos colocar aqui Fiat. Viram? Vitor, mas a seleção aqui não pegou. Eu tinha tirado antes. Mas se não pegar, é só vir aqui
e fazer a aplicação. Certo? Agora nós vamos trabalhar com as bordas. Se eu clicar nessa célula e clicar somente nesse ícone aqui, ela me dá uma borda inferior. Se eu clicar na célula, clicar na setinha e clicar em todas as bordas, ela me dá todas as bordas dessa célula. Se eu quiser aplicar as bordas nessas células, se eu selecionar assim e clicar aqui em aplicar, ela vai pegar todo o conteúdo selecionado. Se eu quiser aplicar somente nas células que estão com as informações, eu seleciono aqui, pressiono Ctrl e seguro, seleciono aqui e seleciono aqui. E aplico as bordas. Só vou aplicar as bordas nas células selecionadas. Ok? Permanecendo com as células selecionadas, eu posso voltar aqui e vou botar uma borda externa espessa. Olha como já apresentou aqui as bordas externas de uma forma mais grossa. Certo, pessoal? Então, fica a dica, até para que vocês possam estar treinando, né? Vocês vão estar treinando 3 ferramentas, 2 ferramentas aqui, aqui mais uma ferramenta, onde você pode selecionar aqui, eu quero somente a borda da esquerda. Aqui ela apagou a borda da esquerda. Ficou mais fina. Se eu quiser sem borda, eu seleciono todas com o Ctrl pressionado, clico na setinha e venho aqui, ó, sem bordas. Eu tiro todas as bordas. Certo? Então, fazendo dessa maneira, você vai estar trabalhando o reconhecimento, né, das células, vendo aqui a coluna com a linha, você vai se familiarizar melhor, vai lembrar, né, aonde que é a célula A1, aonde que é a célula B2, aonde que é a célula C3. Você vai aplicar em cada célula um tipo de ferramenta. Na ordem A1, B2, C3. Você vai aplicar em cada célula um tipo de letra e um tamanho específico para cada letra. Você vai aplicar em cada célula, com as informações, um fundo e uma cor para o texto. E depois você vai trabalhar com as bordas. Ok, galera? Se tiver alguma dúvida, só colocar lá que eu estarei visualizando e estarei respondendo. Se tiver alguma dificuldade, se quiser tirar um print e colocar nos comentários para eu ver, né, para dar uma dica melhor, para buscar clarear mais a mente de vocês, podem ficar à vontade. Eu estou aqui para ajudar vocês a perderem o medo do Excel nessas ferramentas que são muito básicas para muitos. E para tantos outros, essas ferramentas assustam. Qualquer coisa, só contar comigo. Gostou do conteúdo? Clica no sininho, deixa ele ativado para os novos vídeos chegarem para vocês. Compartilhe esta informação com aquela pessoa que você acredita estar precisando, com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que você quer ver crescer. Vamos ajudar a tantas outras pessoas que, por falta de conhecimento, ou pelo medo, ou por não ter tido uma oportunidade, ou por não ter tido alguém que explicasse com calma, com paciência, que passasse as informações sem visar muitos termos técnicos, não pôde aprender, não conseguiu aprender. Vamos ajudar essas pessoas. É para isso que este canal foi criado. Te espero no próximo vídeo.